E dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, já vou chamar aqui Sérgio Braga, porque agora nós temos participação especial do Maurício Bellinelli, e aí vai ser hora da gente falar do mercado de commodities, né, Sérgio Braga? Para tanto, nós vamos direto a Curitiba conversar com o Maurício Bellinello, que já está conosco. A gente conversava antes de entrar no ar, inclusive a Fernanda estava acompanhando, vendo qual cidade foi mais fria ou continua com frio nesta quinta-feira. Eu disse para ele que estava a 6 graus logo pela manhã, mas 6 graus, isso para Curitiba é fichinha, não? Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Braga? Boa tarde. 6 graus a gente fica de camiseta aqui em Curitiba. É exatamente isso. Agora, Maurício, o que está esquentando a cabeça de muita gente é essa questão da unificação da alíquota de 17,5% para as aplicações financeiras, né? LCA, outros investimentos, né? De que forma isso pode pesar, e pesa sem dúvida nenhuma, na hora da produção, na hora de tomar as decisões no campo? É lógico que isso é inevitável, né, que o produtor não fique com cabeça quente, o investidor também. Mas o que que você acha? O que pode ser feito diante de uma situação como essa? Se existe alguma saída para poder tentar minimizar esse impacto? Bom, são duas taxações diferentes, né, Braga? Uma é a da unificação do imposto de renda para fundos de investimento, fundos de renda fixa, né, onde antes a gente tinha uma tabela progressiva. Quanto mais tempo você deixava o dinheiro investido, menos imposto você pagava, ia de 22,5% até 15% quem ficava mais de 2 anos, né? E agora elas foram unificadas, incluindo os lucros de bolsa de valores, em 17,5%. Isso provavelmente pressiona prazos mais longos, ou seja, muitos fundos de investimento ou pessoas que operavam investimentos de renda fixa, por exemplo, preferiam carregar o investimento por mais tempo para conseguir atingir cotas de renda de imposto de renda menor. Ou seja, se você segura mais tempo, você paga menos imposto, sobra mais dinheiro. Se você traz a tarifa para um nível padrão, se você ficar um mês é uma tarifa, se você ficar 10 anos é a mesma tarifa, isso tende a deixar os investidores menos propensos a segurar por mais tempo os investimentos nesses instrumentos, né? Então, esse é o que eu acho que é uma distorção, que eu até acho que ela vai ser corrigida, porque isso tem uma diferença importante, especialmente em fundos de renda fixa de maior prazo. Outro E detalhe, diante. pode falar, Pois Braga, não. desculpe. Pois não, não, diga. Outro detalhe que você ia comentar, Então, o outro eu te detalhe é interrompi. nas LCAs, nas letras de crédito que a gente chama, né? Que pode ser LCA, LCI e LCD, inclusive eu comentei outro dia aqui, que elas hoje são isentas, né? E aí elas vão passar a pagar 5% de imposto de renda ao final. Eu pessoalmente acho que a existência dessas LCAs, LCIs e LCDs cria uma distorção no mercado exatamente porque elas favorecem os captadores de dinheiro, que são os bancos, né, por conseguir captar dinheiro mais barato e não necessariamente tem muito controle, ou melhor dizendo, isso não há garantia de que a captação do dinheiro vai para quem de fato precisa de dinheiro, né? Porque as LCAs, as LCIs e as LCDs, os bancos captam e vão emprestar para qualquer um, incluindo para gigantes produtores que muitas vezes não precisam do dinheiro, né? Porque precisam de grandes fundos e para eles é melhor pegar do banco do que usar o dinheiro próprio. Então, o que eu acho que há nessa legislação das LCAs, por exemplo, que afeta indiretamente o agro, é uma não obrigatoriedade de para onde esse dinheiro vai quando ele é captado. Porque se você fosse direcionar dinheiro de investimento para, por exemplo, pequenos produtores, médios produtores, que precisam muito mais desse dinheiro e têm dificuldade de captar, beleza. Se você usa uma régua única, dizendo que o dinheiro captado vai para qualquer um, é mais ou menos o que eles estão fazendo agora, dizendo que o imposto de renda é igual para qualquer prazo de investimento. Então, eu acho que essa distorção está sendo corrigida. 5% de imposto de renda ainda é uma. Assim, por falta de palavra melhor, qualquer outro investimento vai pagar 17,5%. 5% é menos de um terço, né, do total desses valores, então ainda segue muito, muito favorável. Tem um leve peso de reduzir potencial captação dessas letras, mas eu não acho que ela é muito relevante, até porque o cara que
que vai querer emprestar dinheiro para o banco para não ter, que não tinha antes, né, ó, imposto de renda a pagar, 5% frente à alternativa de 17,5% ainda é muito relevante. Eu até acho que tem um peso aí de um potencial encarecimento do crédito de forma geral, mas eu não acho que esse é um encarecimento relevante. Na verdade, Braga, o grande encarecimento relevante é a taxa de juros, né? Porque se você está com um Selic de 15% ao ano, alguma coisa assim, você joga obrigatoriamente a taxa de crédito para você pegar dinheiro no banco na casa dos 18, 20, qualquer coisa. Ou seja, mais importante do que discutir o imposto de renda da LCA no final é brigar para reduzir a taxa básica de juros para um dígito, pelo menos, que isso sim seria favorável ao agricultor. Então, eu pessoalmente acho, e essa é uma opinião pessoal mesmo, que a briga ou a discussão sobre o imposto de renda de 5%, ainda que tenha alguma importância, é muito pequena perto da comparação direta, que é a taxa de juros principal, que é o quanto o agricultor é obrigado a pagar. Você acha que, de repente, está sendo desviado o foco da atenção para esta alta do imposto sobre esses investimentos, da LCA, até mesmo o IOF, quando o foco mesmo principal é a alta da taxa de juros, a Selic, que deve bater os 15%? Isso, de alguma forma, desvia a atenção, né? Provoca discussão em outro setor que o principal, que é a alta de juros, o controle de gastos, não está sendo abordado. Seria mais ou menos essa visão, Maurício? Sim, porque assim, é importante deixar claro, quando você tem um instrumento como é a LCA, e esse instrumento, que é um instrumento de renda fixa, assim como é um CDB, assim como é a poupança, não é a mesma coisa, mas é parecido, ou um fundo de investimento de renda fixa. Quando você dá a hipótese desse instrumento não pagar imposto de renda, isso é um subsídio, tá? Direto, pago pelo governo federal. Tá certo? Porque ele iria captar imposto de renda nesse instrumento e não capta porque ele é isento, ele dá a isenção para o título. Então, isso é um subsídio direto. Quando você passa a cobrar nem que seja 5%, isso já é uma forma de reduzir despesa, na verdade, aumentar como é que chama? Reduzir despesa no sentido do subsídio e, portanto, aumenta a arrecadação do governo federal. Porém, eu tenho visto, acompanhado as últimas discussões no Congresso, que está perto de virar um circo, né? Na minha opinião, e você vê que, assim, beleza, está todo mundo discutindo o IOF, mas quando foi, por exemplo, para falar sobre super salários, quando foi para falar sobre redução de despesa no executivo, no legislativo e no judiciário, ninguém fala do tema. Então, a única forma da gente poder pagar menos juros é precisar de menos dinheiro. Quanto mais você precisa de um certo bem, um certo produto, o capitalismo tem como regra fundamental oferta e demanda. Quanto maior a demanda por um certo produto, maior o preço pago por ele. Quanto mais o Brasil precisa de dinheiro para fechar suas contas, mais dinheiro ele precisa e mais cara fica a taxa. A única forma estrutural do Brasil precisar ou poder pagar menos juros é precisar de menos dinheiro e, portanto, ter mais dinheiro em caixa. Portanto, não existe nenhuma outra hipótese que possibilite que o Brasil pague estruturalmente 5%, 6%, 7% a mais de juros do que pagam países de primeiro mundo, por exemplo, no auge do ciclo, até 10% a mais, do que aumento, no final das contas, sobrando mais dinheiro. Ou por aumento de arrecadação, ou por redução de despesas. O caminho mais natural para pessoas lógicas, né, seria por redução de despesas. Mas pelo menos desde que eu por aqui estou, do alto dos meus 46 anos, eu nunca vi isso acontecer. Qualquer forma de legislação que de fato atacasse privilégios, atacasse subsídios historicamente favorecedores, não necessariamente de interesses públicos ou da população. Então é isso, Braga. Eu acho sim que isso é um desvio de atenção, porque, de novo, todas as discussões que vão bater em corte de despesas, ninguém quer falar delas em nenhum dos três poderes e sobra para a gente no final das contas. É só arrecadar, mas não diminuir os gastos. Agora, diante disso, só duas questões até fundamentais. O impacto com relação ao dólar. O dólar tem algum impacto direto ou ele está mais sensível àquilo que acontece no exterior, porque tem uma tendência de queda da moeda diante de outras moedas também? Isso está acontecendo, né? O problema lá nos Estados Unidos de criar lá uma bolha muito grande, né? Não digo da insolvência do país, isso talvez seja impossível, né? Mas o dólar também está muito sensível a tudo que está acontecendo, mais ao exterior do que ao próprio mercado interno, não, Maurício?
Isso, Braga. O dólar, né, ele tem uma direta influência no mercado internacional, né, da geopolítica internacional. O dólar contra as demais moedas ele vem caindo desde a virada do ano, no Brasil também, né? Então, desde de dezembro para janeiro ele vem caindo. Hoje, inclusive, ele bateu o dólar contra, especialmente o euro e a libra esterlina, né, que é da Europa e da Inglaterra. Ele bateu a menor cotação desde março de 2022. Né? Então faz 3 anos e 3 meses mais ou menos, né? Mas assim, ainda não tem grande discernimento do que vem acontecendo por aí, até porque, lembrando, é uma moeda dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão num momento de grande turbulência política, econômica, social em muitos lugares, então ele fica meio arisco, para dizer o mínimo. Não à toa, a cotação que ele está agora, em relação às demais moedas, ele estava lá no final de abril, há 45 dias atrás. Então, o Brasil também está vendo o dólar cair, hoje bateu 5,52, 5,53, salvo engano, uma briga enorme para conseguir cair, mas é importante lembrar que esse mesmo patamar, e a gente estava mais ou menos ali deixa eu não falar bobagem, ali em junho do ano passado. Então faz literalmente um ano que, tirando aquela zoeira de dezembro que aconteceu no dólar, que ele bateu 6,20 e já rasgou para baixo, faz um ano que o dólar não sai do lugar no Brasil. Então, é isso. Enquanto essa situação, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, não se resolver, e claramente os Estados Unidos não entrarem num caminho óbvio de uma direção menos turbulenta, o dólar vai seguir difícil de se movimentar. Eu ainda acho que essa faixa de 5,50, 5,60 é uma faixa ótima, né, perto do preço que a gente estava, perto de R$6, né? Não vejo muita possibilidade dele simplesmente cair para 5,30, até acho que numa volatilidade a gente pode até pensar no 5,40, mas ainda acho sim que ele vai ficar enroscado durante um tempo perto desse 5,60, Braga. Finalizar contigo, e é lógico, o nosso tema também é importante com relação à questão das commodities em geral, principalmente as agrícolas, né? O que tudo indica, ele está encontrando uma certa estabilidade agora em 2025, mas a tendência de queda para as commodities em 25, 26, isso já está sendo aventado, ô Maurício, isso pode acontecer realmente. O que a gente tem hoje com a soja, com o café já está sentindo esse peso, né? 25 e 26 pode ter uma pressão maior sobre as commodities agrícolas, podem recuar além daquilo que a gente está sendo, daquilo que está sendo observado hoje. Tudo pode, né? Mas isso está dentro do radar? Então, Braga, eu já até comentei aqui em outras oportunidades que eu acho que o segundo semestre do ano que vem é o início do novo ciclo de alta de commodities. Essa não é a minha opinião banal, isso é baseado mais em oferta e demanda mesmo, porque você veja a situação da soja, que é algo mais sensível aqui para o agricultor médio que nos assiste, né? A soja nessa faixa dos 10,50, ele está desde maio, junho do ano passado, né? Ou seja, faz um ano que a soja não sai do lugar. Ela vai para 11, volta para 10, vai para 11, volta para 10 e fica ali, né? 9,80, né? E é isso, não sai do lugar. E detalhe, nós tivemos a safra do ano passado nos Estados Unidos, o final da nossa safra do ano passado, a safra brasileira desse ano, 169 milhões de toneladas, a safra dos Estados Unidos vem aí, vem grande, né? Ou seja, ninguém espera isso. Então, mesmo com excesso, não excesso, mas uma grande oferta, o preço não consegue cair, e isso que o mercado está muito lento. Mercado global como um todo, né? Então, do meu ponto de vista, nesse cenário de forte pressão de oferta, a gente não conseguiu ver o preço cair para 9, 8,50, sei lá quantas pessoas imaginavam, né? Eu não sou da opinião de que acho que, de novo, a soja voltar para 10, 9,80, ela fez isso faz um mês, né? Então, essa faixa que vai de 9,70 até 11 ali, esses 10 ou 15% de oscilação, eu acho que ainda tem chance de permanecer por um bom tempo. Porém, como eu acho que os Estados Unidos devem começar a acelerar globalmente a partir do segundo semestre do ano que vem, isso deve iniciar um novo ciclo econômico, é a forma com a qual eu analiso o mercado de valores, na Bolsa de Valores, no Brasil e nos Estados Unidos. Isso provavelmente, se puxar o histórico dos últimos 80 anos, vai iniciar também um ciclo de alta em commodities. Eu não estou nem dizendo para quanto vai, não estou dizendo sobre intensidade, estou falando sobre ciclo de preços, né? Então é isso, se a gente tiver um repique, uma estruturação mais forte dos níveis de demanda globalmente, né, por uma economia já começando a acelerar, as commodities puxadas pelo petróleo e, na sequência, por todos os demais, tendem a ser os primeiros sintomas a se enxergar. Então, é isso. É que eu acho, pessoalmente falando, que em momentos como esse, discursos pessimistas falando que agora vai vir a hecatombe, vendem muito. Ou seja, as pessoas, tá nos 10, 10,50, agora vai nos 8. Quando estava nos 14, sim, ninguém falava isso. Então, eu estou comentando isso também, Braga, porque há 2, 3 meses atrás, por exemplo, muita gente apostava que a safra de soja brasileira ia quebrar feio,
Estavam falando de 145 milhões de toneladas. Sumiram todos, porque agora a safra veio gigante e o assunto muda. Então, eu pessoalmente prefiro, Maurício, ficar atento e focado em relações de mercado, de preço. Opinião, né, se perde com o vento. Tudo certo. Maurício Belinello, obrigado pela tua participação conosco sempre aqui, né, acompanhando todos esses detalhes, né, esse conhecimento que você tem aí de mercado, né, macroeconomia, né, não só voltada aqui ao mercado de commodities, né, mas a macroeconomia. Tem que entender também todos esses aspectos, né, não é só focar aqui no que acontece no Brasil, mas observar todos os movimentos globais. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima para você. Eu que agradeço, Braga. Tenham todos uma ótima tarde.